Capítulo 11, Parte 2. Davidson curva a cabeça. É a mais pura verdade, representante Hades. A República Livre foi construída através da guerra, do sacrifício e, acima de tudo, da oportunidade. Antes de surgirmos, as montanhas eram uma colcha de retalhos de pequenos reinos que lutavam para dominar uns aos outros. Não havia unidade. Foi fácil nos infiltrar pelas rachaduras e acabar com o que já estava quebrando. Davidson faz uma pausa. Seus olhos se acendem. Enxergo uma oportunidade semelhante agora, nos reinos prateados do leste. Temos espaço para mudar as coisas em Norta, para refazer as coisas, tornando-as melhores. Outra pessoa se levanta, uma vermelha de pele lisa acobreada e cabelo preto bem curto, com um vestido branco cruzado por uma faixa verde-oliva. Vossa Majestade concorda com isso? Ela pergunta, fixando os olhos em Tibérias. Ele hesita, surpreso com sua franqueza. Não é tão rápido com as palavras como seu maldito irmão. Norta está tomada pela guerra. Ele responde, vacilante. Mais de um terço da nação se separou, alguns jurando fidelidade ao rei de Rifte, cujo líder é pai de minha noiva. Firmando o maxilar, ele gesticula para Evangeline ao seu lado, que não reage. Outros se aliaram a mim, desejando me pôr de volta no trono do meu pai e expulsar meu irmão. Um músculo salta em sua bochecha, que o ocupou depois de assassiná-lo. Tibérias baixa os olhos devagar. Posso ver seu peito subir e descer rápido sob a capa vermelha. Pensar em Maven ainda dói, em Tibérias mais do que em mim. Eu estava lá quando Maven e Elara o forçaram a matar o antigo rei. Esse momento terrível está escrito no seu rosto sombrio com a clareza das letras de um livro. A representante não se dá por satisfeita. Inclina a cabeça para o lado e junta seus longos dedos. Os informes dizem que o rei Maven é amado pelo povo, por aqueles que ainda lhe são fiéis, digo, inclusive pela população vermelha de Norta. Uma baixa corrente de calor atinge minha pele exposta, o suficiente para indicar o desconforto de Tibérias. Cerro os punhos e falo antes que ele seja obrigado a fazê-lo. Maven é um manipulador muito hábil, digo à mulher. Usa sua imagem de menino obrigado a assumir o trono para enganar qualquer um que não o conheça de verdade. E às vezes até quem conhece. Tibérias principalmente. Ele me disse uma vez que estava à procura de murmuradores sanguinovos mais fortes do que a rainha Lara, talvez capazes de consertar o estrago que ela causara. Um desejo impossível, um sonho terrível. Vi Maven livre das maquinações dela. Mesmo com Elara morta, ele continua sendo o monstro que ela o obrigou a ser. A representante volta seu olhar para mim. Ele negou uma aliança com Lakeland. Prossigo, encerrando a guerra para a qual mandavam vermelhos como eu. Acabou com as restrições que seu pai tinha imposto a eles. É simples entender o motivo do apoio. É fácil ganhar a simpatia das pessoas que você alimenta. Enquanto falo, penso em mim, na minha família, em palafitas, em Cameron e nas favelas cheias de vermelhos. Onde estaríamos se ninguém tivesse quebrado o muro ao nosso redor? Se ninguém tivesse nos mostrado como o mundo deveria ser? Principalmente quando você controla o que elas veem nas telas. Concluo. A mulher abre um sorriso para mim, mostrando seus dentes separados. Você tem sido uma pedra no sapato dele, Marbarrow. E uma bênção também. Vimos vídeos da sua captura. Suas palavras também renderam mais apoiadores para ele. O calor que sinto não é de Tibérias, mas da minha própria vergonha. Ele estende suas garras pelo meu rosto e esquenta minhas bochechas. É verdade. E isso me envergonha. Digo, seca. À minha esquerda, Farley cerra o punho. Ela se inclina para a frente e diz:
Você não pode culpar alguém por palavras ditas sob a mira de um revólver. A vermelha fica tensa. E não culpo, mas sua imagem foi muito explorada, senhorita Barrow. Você não vai ter muito sucesso se tentar persuadir o povo a mudar de lado agora. E me perdoe, mas tudo o que aconteceu torna mais difícil confiar no que você diz agora e em quem representa. Então fale comigo. Farley dispara e sua voz ecoa pela galeria. O vermelho das minhas bochechas se abranda com o frescor do alívio. Olho para ela, mais agradecida do que nunca. Farley mantém seu gênio sob controle, usando-o como combustível. Sou general da Guarda Escarlate, oficial da alta patente do comando. Minha organização tem trabalhado nas sombras há anos, desde as costas congeladas de Hud até as planícies de Piedmont e em todos os lugares no meio. Fizemos muito com pouco. Imagine o que conseguiríamos com mais. Do outro lado da câmara, mais um representante de Montfort ergue a mão cheia de anéis de ouro brilhantes. É vermelho e fala com um sorriso cortante e irônico. Muito? Perdão, general, mas antes de começarem a trabalhar conosco, sua guarda escarlate era pouco mais do que uma rede de criminosos, traficantes, ladrões e até assassinos. Farley funga antes de retrucar. Fizemos o necessário. O primeiro-ministro fala de trabalhar entre as rachaduras. Nós abrimos as rachaduras. Transportamos milhares para longe do perigo, vermelhos que precisavam de ajuda. Sanguinovos também. O próprio primeiro-ministro de vocês nasceu em Norta, não? Ela estica o queixo na direção de Davidson, que a encara. Foi quase executado pelo crime de ter nascido vermelho. Salvamos gente como ele todos os dias. O representante dá de ombros. A questão é que você não pode fazer só isso, general. Ele diz. Apesar de sua causa ser justa, é preciso fazer algumas concessões. Vocês são um grupo sem nação, sem cidadãos a quem prestar contas. Seus métodos vão além do que se costuma praticar na guerra. Temos que pensar em nosso povo. Prestamos contas a todos, senhor. Farley responde tranquila. Ela vira a cabeça só um pouco, o bastante para deixar a cicatriz ao lado da boca refletir a luz que vem da cúpula. Sobretudo aqueles que acham que ninguém os ouve. Nós ouvimos e fazemos e lutamos. E vamos continuar a lutar até seu último suspiro. A Guarda Escarlate vai fazer o possível para consertar o que está quebrado, com ou sem sua ajuda. Ainda andando de um lado para o outro, Davidson passa por Farley e lhe lança um olhar que não consigo decifrar, com os lábios apertados numa linha neutra. Não sei dizer se está satisfeito ou furioso. O representante prateado chamado Hades se levanta de novo. Não parece ter nem 35 anos, mas é velho bastante para se lembrar de como era o país antes de Montfort. Ele olha para todos nós. Então, estão propondo que apoiemos um novo rei prateado e o ajudemos a subir ao trono? À minha direita, Evangeline sorri. Consigo ver que ela cobriu os caninos com prata. É medonho e um recado, como o resto da imagem que passa. Vai devorar o coração de qualquer um no seu caminho, inclusive o de todos nós. 2, na verdade, ela diz, projetando a voz por todo o anfiteatro. Meu pai, rei de Rift, também deve ser reconhecido como tal. Um canto da boca de Tibérias estremece e Anabel entorta os lábios. Como antes em Corvium, Evangeline faz o máximo para atrasar qualquer progresso que seu noivo venha a fazer. Hades retribui o sarcasmo com os olhos cinza faiscando. Como disse o primeiro-ministro, a República Livre foi construída a partir de reinos assim. Sabemos o que são e no que se tornam. Ele desvia o olhar de Evangeline para Tibérias. Não importa quão nobre, quão verdadeiro ou quão honrado seja o governante.
Uma ruga aparece quando a máscara neutra de Davidson ameaça cair. Ele curva a cabeça de leve, reconhecendo o valor da afirmação de Hades. Outros começam a murmurar pela galeria, ruminando sobre a mesma falha na aliança. Davidson e a guarda têm outros planos em vista, sem qualquer intenção de apoiar mais monarquias, mas não podemos discutir isso na frente dos prateados. A mentira me vem fácil. Você falou uma coisa antes, primeiro-ministro. Digo, levantando rápido da cadeira. Antes da segunda batalha de Corvium, quando ainda estávamos em Piedmont. Davidson se vira com tudo para mim, arqueando a sobrancelha. Um sacrifício pequeno, portanto. Continuo, destacando cada palavra. Ser o foco da atenção de toda a galeria me faz estremecer. Eles têm que concordar. Precisamos do seu apoio se queremos acabar com o reinado de Maven e impedir Tibérias de pegar a coroa que ele deixa cair. A mudança pode vir rápido ou devagar, mas o movimento tem que ser sempre para frente. Sei que alguns de vocês olham para o rei Tibérias, a rainha Anabel e a princesa Evangeline e se perguntam qual é a diferença. Por que derramar nosso sangue para dar um trono a eles é melhor do que permanecer vivos e deixar Maven no poder? Hades me olha do alto do seu nariz comprido. Porque você afirma que Maven Calori é um monstro, um garoto perverso sem freios. Jogo a cabeça para o lado e passo a trança para trás. Como Farley, deixo minhas cicatrizes contarem sua própria história. O M na minha clavícula ferve sob o olhar de centenas de pares de olhos. Maven Calori é, sem dúvida, sem discussão, a pior alternativa. Digo, dirigindo minhas palavras a todos eles. Não só nunca fará Norta avançar, como vai arrastá-la para trás. Ele não tem consideração pelas vidas vermelhas ou prateadas. Não pensa em igualdade. É incapaz de enxergar além do seu desejo de vingança e de ser amado. E, diferente de Tibérias, diferente do rei Volo em Rift, diferente de talvez qualquer monarca prateado respirando hoje, está disposto a fazer qualquer coisa para manter sua coroa. Devagar, Hades senta, gesticulando para que eu continue. Não que precise de sua autorização, ainda assim me sinto orgulhosa. Sim, digo a todos, na maior parte das circunstâncias, seria melhor vocês ficarem aqui, protegidos por suas montanhas, isolados do mundo, se tivessem estômago para ignorar as atrocidades de Norta e de seus aliados. Alguns se mexem nos assentos. Mas não agora, não com Lakeland ao lado de Maven. Vocês podem levar o tempo que quiserem para decidir se vão ampliar sua ajuda, mas o alerta já soou. Vocês votaram a nosso favor antes. Seus soldados estavam no palácio de Whitefire quando fui resgatada. Seu exército nos ajudou a proteger as muralhas de Corvium. E Maven Calori jamais esquecerá o que fizeram. Jamais esquecerá que me roubaram dele. Você é como Thomas, Maven me disse uma vez. Ainda o ouço murmurar na minha cabeça. É a única pessoa com quem me importo. A única pessoa que me lembra que estou vivo, que não estou vazio, nem sozinho. Ele já era um monstro na época, quando me mantinha presa no seu palácio, presa dentro da minha própria pele. Imagino que tipo de animal é agora, sem nada nem ninguém a não ser fragmentos de sua mente. Cerro os dentes, tentando prever seus movimentos seguintes. Não nos próximos dias, mas daqui a meses, anos. Um dia, os exércitos dele estarão à sua porta, vindos de Norta, de Lakeland. A imagem para diante dos meus olhos. As grandes casas com suas cores, o azul real de Lakeland, marchando com toda a fúria atrás de um escudo de soldados vermelhos que vocês serão obrigados a matar. Montfort pode até vencer, mas muitos de vocês vão morrer. Quantos, não sei dizer, só posso garantir que serão mais. A vermelha de cabelo preto estica a mão para chamar a atenção. Seu olhar passa por mim e pousa em Farley, ainda no seu assento.
Concorda com isso, general? Ela pergunta, e então aponta para Tibérias. Acredita que esse rei prateado vai ser melhor do que aquele que está no trono? Fala e responde com escárnio. Tibérias Calori me preocupa muito pouco. Meu rosto se contrai e puxo o ar pelos dentes. Farley, mas ela ainda não terminou. Então, pode acreditar em mim quando digo que sim. A representante acena de leve com a cabeça, satisfeita com a resposta. Não é a única. Muitos dos políticos na galeria, tanto vermelhos como prateados, cochicham. E então, majestade? A mulher acrescenta, voltando a atenção para Tibérias. Ele se agita no assento. À direita, Annabel toca seu braço com os dedos ligeiros. Tenho experiência suficiente com mães prateadas para saber que ela seria considerada escandalosamente materna, gentil e carinhosa demais. Sento enquanto ele se levanta e dá um passo à frente. Davidson, enfim, assume sua cadeira e deixa Tibérias de pé sozinho. Sua figura parece magnífica contra o granito e o mármore brancos, e a cúpula verde vertiginosa acima de nós. O vermelho da sua capa lembra chamas violentas, um jorro de sangue fresco. Tibérias ergue o queixo. Passei quase um ano no exílio, depois de ser traído pelo meu irmão, mas também... Ele faz uma pausa, preparando-se para as palavras. Mas também pelo meu pai. Ele me criou para ser como os reis anteriores, implacável, imutável, atado ao passado, disposto a travar uma guerra sem fim, casado com a tradição. Pela primeira vez, Evangeline estremece. Suas unhas afiadas se cravam nos braços da cadeira. Tibérias prossegue. A verdade é que Norta já estava dividida em duas bem antes de meu pai ser assassinado. Senhores prateados em cima e vermelhos embaixo. Eu sabia que era errado, como todos sabemos, lá no fundo. Mas há limites ao poder dos reis, e eu pensava que mudar a pedra fundamental de um país, que reordenar os males da sociedade, fosse um deles. Pensava que o equilíbrio atual, por mais injusto que fosse, era melhor do que o risco de afundar o reino no caos. A voz dele vibra com determinação. Mas estava errado. Muitas pessoas me ensinaram isso. Você foi uma delas, primeiro-ministro. Tibérias diz, olhando para Davidson. E cada um de vocês. Seu país, por mais estranho que nos pareça, prova que é possível traçar novas linhas, que um tipo diferente de equilíbrio pode ser sustentado. Como rei de Norta, pretendo enxergar o que antes não conseguia e fazer tudo o que puder para superar os abismos entre vermelhos e prateados, curar as feridas, mudar o que deve ser mudado. Já o ouvi falar com eloquência antes. Foi o que aconteceu em Corvium, quando disse praticamente a mesma coisa. Ele jurou mudar o mundo conosco, apagar a divisão entre vermelhos e prateados. Suscitou orgulho em mim na ocasião, mas não agora. Sei o que as palavras dele querem dizer e sei exatamente até onde se estendem suas promessas, sobretudo quando a coroa está em jogo. Mesmo assim, fico boquiaberta quando Tibérias apoia um joelho no chão. Sua capa se espalha à sua volta, vibrante e sangrenta contra o mármore. O burburinho aumenta quando ele inclina a cabeça. Não peço a ninguém que lute por mim, mas ao meu lado. Tibérias diz, devagar. A mulher de cabelo preto é a primeira a falar, com a cabeça inclinada para o lado. Já sabemos que não é do tipo que manda os outros lutarem no seu lugar, majestade. Isso ficou claro na noite passada. Minha filha, a capitã Via, lutou com você na Via do Falcão. Ainda ajoelhado, Tibérias não diz nada, apenas acena com a cabeça. Um músculo salta na sua bochecha. Do outro lado da câmara, Hades gesticula para Davidson agitando a mão. Em seguida, uma brisa súbita percorre a galeria. Concluo que ele é um dobra-ventos. Põe em votação, primeiro-ministro. O prateado diz. Davidson afunda o queixo. De seu assento lança um olhar abrangente que percorre os muitos políticos reunidos.
Pergunto-me o que ele enxerga em seus rostos. Depois de um longo instante, ele suspira. Muito bem, representante Hades. Voto sim. Hades diz logo, com firmeza, e se senta. Do chão, Tibérias pisca rápido, tentando esconder a surpresa. Minha reação é a mesma, e ela só cresce a cada sim que ecoa, saídos de dezenas de lábios. Conto sozinha. 30, 35, 40. Há alguns nãos aqui e ali, o bastante para moderar qualquer esperança, mas eles são logo ofuscados, abafados pela resposta de que necessitamos tão desesperadamente. Por fim, Davidson abre um sorriso e se levanta mais uma vez. Ele avança até Tibérias e toca seu ombro, gesticulando para que fique de pé. Você conseguiu seu exército.